Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública, na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Esclarecemos aos presentes que a comissão de que fala o artigo 166, parágrafo 1º da Constituição Federal, é a comissão mista ou especial, que nesta casa é formada pelas comissões permanentes de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento. Pedimos ao senhor gestor da Unidade de Governo e Finanças do município, senhor José Antônio Parimoschi, que tome assento à mesa com seus assessores que estiverem presentes. Pedimos aos membros da comissão mista que assumam seus lugares de maneira a possibilitar as indagações ao senhor gestor no momento oportuno. Segundo os estudos elaborados pela Procuradoria da Casa, o senhor gestor e seus assessores e os senhores vereadores deverão limitar o tema desta audiência pública ao quesito cumprimento das metas fiscais deste terceiro quadrimestre. Por metas fiscais, devemos entender os temas pertinentes à arrecadação, receita em todas as suas formas, os que disserem respeito às despesas, os limites constitucionais e legais, por exemplo, folha de pagamento e crescimento do quadro de servidores, renúncia de receita e riscos fiscais. Dessa forma, não serão admitidas, nessa modalidade de audiência pública, quaisquer outras abordagens como metas fiscais de serviços, obras, programas, convênios, etc., posto que essas matérias terão momento e instrumento próprio previsto em lei para sua avaliação. Portanto, a matéria objeto dessa audiência será exclusivamente técnica, o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre. Indagações sobre temas estranhos a essa matéria serão deferidas por esta presidência. Ainda a título de esclarecimento, informamos que a preferência para a elaboração de questionamentos ao senhor gestor é dos senhores membros da comissão mista. Todavia, se outras autoridades presentes ou ainda pessoas da assistência tiverem perguntas relevantes e pertinentes sobre o tema, cumprimento das metas fiscais deste terceiro quadrimestre, esta presidência poderá deferir o questionamento para a resposta do senhor gestor. Antes de começar, gostaria de cumprimentar o vereador Romildo Antônio pela presença, o vereador Cristiano Lopes também por estarem presentes, agradecer também aos funcionários da casa, lembrando que a audiência está sendo transmitida, então cumprimento também as pessoas que estão em casa nos acompanhando. Passo a palavra ao senhor gestor José Antônio Parimoschi e sua equipe. Obrigado. Presidente Foaço, muito bom dia. Vereadores Cristiano, Romildo, enfim. Muito bom dia a todos que nos acompanham, né? Hoje a gente sabe que as audiências públicas elas são muito mais virtuais do que propriamente presenciais. As pessoas estão acompanhando, porém, ou pela internet, ou pelas redes sociais, naturalmente, à distância. Nossa obrigação é estar presente aqui nessa casa para prestar conta do terceiro quadrimestre de 2018, que completa o exercício como um todo, né? E essa é uma responsabilidade prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, e eu vou ser bastante breve aqui, até porque os quadros e os números falam por si, tá? A foto é bastante bonita, vejam os senhores, né? Onde tem bastante água para a gente poder abastecer a cidade de Jundiaí. Pode passar, Edneia, por favor, vamos direto para isso. Esse quadro já demonstra basicamente um resumo de toda a audiência pública relativo às metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2018. Aqui ele tem um comparativo com 2017, ano contra ano. Receita corrente líquida crescendo cerca de 4%, portanto, nós estamos basicamente corrigindo os valores de acordo com a inflação, de 1,75 bilhão para 1,82 bilhão. A dívida tem um crescimento aqui de 5,11 pontos percentuais, de 12,87 da receita corrente líquida para 17,98. Mais à frente, agora eu explico a razão do crescimento. Pessoal em cargos de 44,52 da receita corrente líquida para 45,14, um crescimento de 0,62 pontos percentuais, e o resultado primário
de 170 milhões em 2017 para 129 milhões em 2018. Pode passar. Esse primeiro quadro eu vou abrir agora cada um daqueles itens, os 4 itens são previstos lá, rapidamente. Aqui estão as nossas receitas por categoria econômica, né? Vejam, senhores, na primeira linha, receitas correntes, né? Da meta do orçamento de 2 bilhões e 36, nós fechamos o exercício com 1 bi 974, ou seja, nós realizamos 97% basicamente do total da meta prevista no orçamento de 2018. A receita total de 2.260, que esse é o total do orçamento, incluídas as receitas intra-orçamentárias, nós realizamos 2.144, ou seja, 95% daquilo que estava previsto no orçamento. Tá? Isso demonstra certa efetividade, mas, ao mesmo tempo, mostra que tem uma frustração daquilo que foi estabelecido na meta de arrecadação para 2018. Pode passar, por favor. Pode passar também. Vou direto naquilo que são. Aqui, para a gente ter uma noção de quais são as principais receitas e ver aonde foram as principais quebras. Vou explicar para os senhores aqui quais são os pontos principais. ICMS representa cerca de 35% do total da nossa arrecadação. Nós arrecadamos 94% do que estava previsto. Isso, naturalmente, em razão do nível de atividade econômica, ou seja, a economia está desacelerada, ainda tem uma estagnação instalada na economia, e o nível de atividade econômica, medido pelo ICMS, responde exatamente a essa questão, ou seja, quando a economia para, naturalmente, a arrecadação do ICMS também ela para, ou seja, a gente sente imediatamente, na medida em que a economia se movimenta, que ela se movimenta igual ao movimento da economia. O ISS, nós arrecadamos 86% que estava programado no orçamento. Por quê? Tem uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e no final de 2016 foi aprovada uma lei complementar 157, no sentido de dotar os municípios de possibilidade de cobrança de ISS sobre as prestadoras de serviço de cartão de crédito e também dos planos das operadoras de plano de saúde. Isso seria feito no local da prestação de serviços. Antes era cobrado, porém era cobrado na sede das empresas. Como essas empresas estavam sediadas basicamente em 2 ou 3 cidades, apenas essas cidades ficavam com essa receita, enquanto os municípios onde havia operação ficava sem essa receita. Foi corrigido isso na lei federal. Infelizmente, em 2017, os municípios tinham que fazer suas adaptações no Código Tributário Municipal, respectivos das 5.570 cidades fizeram essa movimentação, incluíram isso nas suas leis, e o ministro foi se manifestar só em abril de 2018, quando os orçamentos já estavam prontos, quando a previsão da arrecadação já tinha sido incluída, e agora ele mandou suspender a eficácia da Lei 157 e, naturalmente, todas as leis municipais que foram feitas em razão dessa mudança. Enfim, esse é o Brasil. E Jundiaí, só para vocês terem uma noção, nós estamos falando alguma coisa em torno de 40 milhões de reais de ISS, que, infelizmente, não foi passível de ser arrecadado em 2018 pelo município de Jundiaí, o que, naturalmente, faz falta, né, para a gente melhorar aqui nossa capacidade de ajuste fiscal que foi realizado durante 2017 e 2018, para gerar economia e a possibilidade de retomar a capacidade de investimento do município. IPTU, nós tivemos um valor arrecadado menor, a previsão estava um pouco maior do que aquilo que é a capacidade de arrecadação mesmo. O Fundeb, nós chegamos na meta, e o IPVA, 95% que estava programado, ou seja, dentro da normalidade. Pode passar, por favor, Diné. Pode ir direto para a despesa. Os gráficos eu vou pular, porque, senhores, é uma repetição do que eu estou explicando aqui, para não ficar redundante. Depois, naturalmente, as pessoas que estiverem acompanhando pela internet, eventualmente, ou querem ver a apresentação completa, vai estar disponível no portal da Transparência, na Prefeitura de Jundiaí, www.jundiaí.sp.gov.br. No portal da Transparência tem lá a audiência pública toda completa, com todos os gráficos e as informações que nós estamos aqui fazendo agora ao vivo para os senhores. As despesas, da mesma forma. Aqui, os senhores podem notar o seguinte: o que acontece do ponto de vista da estrutura orçamentária de Jundiaí? Nós, basicamente, gastamos todos os recursos que são arrecadados com a despesa corrente. Não sobra dinheiro para investir, não tem poupança.
exceção quando a gente capta dinheiro, recursos de investimento de organismos de crédito, como a Caixa, o próprio governo federal, que tem programas de crédito, não há recursos no orçamento público de tesouro que sobram para a gente investir. Ou seja, todo recurso arrecadado é para pagar a despesa corrente, a manutenção da cidade, enfim, a saúde, a educação e tudo aquilo que envolve. A meta de orçamento das despesas correntes no orçamento de 2018 era 1.898, nós chegamos em 1.766. Aqui são despesas liquidadas, senhores, ou seja, 93% daquilo que estava programado. A despesa total de 2.260, né, que é o orçamento total, ficou em 87%. Pode passar, Edné, por favor. Pode passar o gráfico também. As principais despesas liquidadas, educação e saúde são as duas maiores, e elas liquidam basicamente 100% do que está programado no orçamento, liquidou até um pouco mais, que são as duas áreas que consomem metade, basicamente, de todos os recursos públicos que são arrecadados. Pode passar. O gráfico também se pode pular, receita versus despesa. Volta um pouquinho só no gráfico da receita versus despesa, Edné, por gentileza. Isso. Aqui, só para a gente ver a barra azul, o crescimento da arrecadação com relação a 2017, isso do ponto de vista das receitas que nós estamos avaliando aqui, né, senhores? E do ponto de vista das despesas, só para mostrar que há um equilíbrio entre receita e despesa. Ou seja, hoje nós não gastamos mais do que aquilo que nós arrecadamos. E isso é uma métrica importante para a gente, até porque não adianta acelerar a despesa se a gente não tem perspectiva de arrecadação. Nós temos tido um cuidado muito grande com isso, exatamente porque na gestão anterior foi o contrário, ou seja, pisou-se no acelerador para gastar, enquanto não tinha arrecadação efetivada nos cofres públicos. Pode passar, por favor. Eu vou direto para os limites agora previstos na LRF. O limite de despesa, primeiro vou mostrar a receita corrente líquida. Esse quadro basicamente mostra o cálculo da receita corrente líquida. Não vou ficar aqui redundando, mas, enfim, ela tem todos os impostos e a receita tributária e de transferência necessária para a formação da receita corrente líquida, e depois as deduções ali dos valores que são receitas com destinação específica, que nós chamamos. Aí forma aquele 1.818, que é o que nós já vimos lá na primeira parte. Pode passar, Edné. Gasto com pessoal, nós temos um limite previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal de 54%, limite prudencial de 51,3%, Jundiaí está em 45,14%, gastou em 2018 821 milhões de reais a despesa com pessoal. Pode passar o gráfico seguinte, ele elucida a evolução daquilo que nós estamos... Eu insisto que nós tínhamos uma situação muito mais confortável no período de 2005 a 2012, quando nós tínhamos uma despesa média mensal de 33%, 34%, 35%, e, na última gestão, esse padrão foi elevado para 44%, 45%, ou seja, 10 pontos percentuais acima do que era a média de gastos de pessoal com a prefeitura, e isso dilapidou totalmente a capacidade de investimento do município, ou seja, de modernizar a cidade. Não há como modernizar a infraestrutura de uma cidade se não tiver capacidade de investimento. E o administrador que pisa no acelerador para aumentar a despesa de custeio e esquece do investimento, compromete o futuro da cidade. É o que nós estamos trabalhando para reverter a partir de agora, que nós conseguimos, em 2017, 2018, sanear as contas públicas, equilibrar as despesas com as receitas, no sentido da gente não ter mais esse tipo de problema pelos próximos anos. Pode passar. Aqui é um quadro que é a nossa obrigação demonstrar a quantidade de servidores, que também serve para mostrar que nós caímos no período do governo anterior de 453 cargos em comissão, na média de 400 ocupados aqui, os de livre provimento, para 260 hoje, uma redução de mais de 30% do volume total dos cargos em comissão, mostrando um compromisso da administração do Luiz Fernando Machado no sentido de reduzir a despesa, o gasto corrente, a despesa fixa, que a gente chama, para sobrar dinheiro, para a gente colocar em saúde, educação e, naturalmente, recuperar a capacidade de investimento, que é muito importante. Veja como ela faz falta quando a gente olha para essa chuvarada que está caindo agora, e como essas chuvas, que não são normais também, há que se registrar isso, o que acontece hoje não acontecia antes, e, naturalmente, talvez aconteça para frente. O que está acontecendo hoje, com mais intensidade, vejam vocês que a manutenção e a modernização
da infraestrutura necessária, porque toda vez que ela não é feita, quando tem chuvas torrenciais como agora, ao invés da escola suportar, por exemplo, o peso dessa chuva, ela não suporta. Cai o muro, fura o telhado e por aí vai. Cai árvores, e é isso que, naturalmente, a gente precisa corrigir, ou seja, o sistema de manutenção precisa funcionar de maneira preventiva. Quando não se faz de maneira preventiva, vereador Gabó, o que acontece? Gasta-se duas vezes. Quando não faz a modernização, porque não tem dinheiro para fazer investimento na infraestrutura, que é o caso hoje do município de Jundiaí, a não ser que a gente capte esse recurso por meio de operação de crédito, nós não temos evolução nessa melhoria. Pode passar. Aqui são só variações que a gente tem, enfim, limite com a dívida. Aqui também tem outro episódio que mostra a irresponsabilidade fiscal de gestões que não têm compromisso com a política fiscal responsável. Vejam, senhores, em 2016, Jundiaí ganhou um presente. Em 2015, tinha uma dívida de estoque de dívida, total de dívida, de 384 milhões de reais. Caiu para 175 milhões. Ou seja, tem a possibilidade de, inclusive, fazer um ajuste fiscal muito mais adequado, até porque vai pagar menos juros da dívida e podia sobrar esse dinheiro que sobrava para fazer investimento. Não. Torrou todo o dinheiro. Torrou, inclusive, de maneira errada. E aí acontece o que aconteceu. Então, você tem uma queda, aliás, está explicado lá embaixo que foram aprovadas 2 leis complementares, na época da presidente Dilma ainda, que propiciou com que houvesse essa anistia da dívida dos municípios, anistiou estados também, enfim, anistiou uma série de entes federados que tinham dívidas com o governo federal, e isso trouxe um alívio naquele momento de crise. Porém, ato contínuo, quando a gente chega em 2017, nós elevamos a dívida. Porque nós quisemos? Não. Porque nós fizemos empréstimos novos? Não. Isso aqui foram as pedaladas do IPREJUM. As pedaladas de 2017, que 2016 não tinha recolhimento, né? E aí nós tivemos que reconhecer a dívida, afinal, esses recursos são do servidor público, eles fazem parte da carteira previdenciária do servidor público, ou seja, não pode ser destinado para nenhuma outra finalidade. Naturalmente que nós reconhecemos rapidamente, fizemos repactuação e os recursos estão sendo, os valores estão sendo devidamente pagos hoje em dia. E em 2018, nós temos mais uma surpresa, que tinha uma ação que a prefeitura já tinha sido perdida, né, no âmbito judicial, e não havia sido reconhecido pela administração, o que, na minha opinião, é um desrespeito, inclusive, a uma decisão judicial. Mais 120 milhões de reais que o município teve que reconhecer. Essa casa socorreu também o Poder Executivo, autorizando o parcelamento da dívida, para a gente colocar 200 vezes, Márcio, 200 parcelas, né? Enfim, que é o máximo permitido de acordo com o sistema previdenciário brasileiro, né? O sistema previdenciário do regime próprio de previdência. Enfim, fizemos o que tinha que fazer. Aumentou a dívida, olha que interessante, voltamos lá ao patamar um pouco menor de 327 milhões de reais, mas assumimos a responsabilidade, que não tem o que fazer. Recursos do servidor são recursos do servidor. Recursos previdenciários do regime próprio da Previdência não podem ser utilizados por outro fim que não financiar a aposentadoria e a pensão dos servidores. Qual a dúvida será do governo anterior que não reconheceu isso? Enfim, mas tudo bem, é só para explicar aos senhores essa evolução aqui de 45% dos 224 milhões para os 327 milhões. Próximo. O gráfico, na verdade, é a explicação que eu acabei de fazer aqui para os senhores. Ainda assim, Jundiaí encontra-se numa situação extremamente confortável, porque o limite estabelecido na resolução do Senado para a gente poder contrair a operação de crédito é de 120% do total da receita corrente líquida, e nós estamos aqui com uma dívida líquida de 18%, ou seja, bastante inferior ainda àquilo que a gente tem de espaço. O que não alivia, naturalmente, é a irresponsabilidade da gestão anterior. Próximo. Esses quadros todos, eles são muito feios. Vou passar o gráfico só, Edné. Aí. Aqui, senhores, o resultado primário, na verdade, é a nossa capacidade de demonstrar que nós temos capacidade orçamentária de honrar o serviço da dívida e ainda amortizar a dívida pública que nós herdamos. E nós temos uma redução com relação a 2017, mas ainda assim nós estamos gerando superávit. De déficits que vinham sendo acumulados até 2016, mudou para superávit, até porque a nossa política é absolutamente responsável. Pode passar.
Pode pular esses quadros também, vai no gráfico do ativo versus dívidas. Senhores, vejam vocês o gráfico da esquerda ali, ativo versus dívida, ou seja, é tudo aquilo que a prefeitura tem de disponibilidade versus aquilo que ela tem de dívida. Quando a gente olha sem previdência, que tira a conta do IPREJUM, nós estamos falando do azul, 172 milhões, contra 327 milhões, que é o total do estoque da dívida. 172 são todos os ativos, basicamente são recursos em conta, né? E quando a gente coloca a Previdência na história, veja os senhores que a coisa cresce, até porque há um estoque bastante grande de recursos já no Instituto de Previdência. Porém, também cresce a evidência, quando a gente olha para o lado de cá, que a gente tem um déficit atuarial, que está sendo discutido, inclusive, agora no âmbito da reforma da Previdência, que, se não for cuidado, no futuro, nós teremos problema. Isso porque nós estamos organizados. Apesar das dívidas herdadas, estamos organizados. Imagine a grande maioria dos estados que não estão e dos municípios que não estão. Nós fizemos uma projeção a continuar com o déficit técnico dessa magnitude. Nós, em 19, 20 anos, nós só vamos pagar folha e o regime próprio de previdência. Não sobra mais recursos para a gente fazer absolutamente nada. Então, é necessário que haja realmente uma reforma da Previdência para que a gente continue tendo o serviço público estruturado, as responsabilidades naturalmente assumidas, o servidor conseguindo naturalmente ter a sua perspectiva de aposentadoria pelo seu regime, porém, com a responsabilidade de que chega lá na frente, vão haver os recursos lá para ele poder se aposentar, senão vai ser um conto de fadas, né? Hoje é lindo, no dia de amanhã, quando acordar, depois do beijo, aí você vai ter uma surpresa ingrata. Enfim, é isso, senhores. Esses são os dados que eu queria apresentar para vocês, de maneira bastante resumida, como eu disse. Tem uma apresentação bastante mais extensa, prevista, disponível no portal da Transparência, e que lá tem todos os dados e mais informações a respeito do que nós estamos aqui tratando. Eu fico à disposição aqui dos senhores vereadores que quiserem me dirigir alguma questão. Marimoschi, bom dia. Bom dia. O que dá um pouco de tristeza é ver um plenário vacante, como o nosso plenário aqui, os representantes da cidade, realmente, e uma plateia tão seleta nos assistindo, mostrando a preocupação, muitas vezes, que o pessoal costuma reclamar e não pode depois reclamar porque não veio discutir, eu acho. Eu peço desculpas, inclusive, a você, por essa ausência, que realmente eu desfiz todos os meus compromissos para poder vir aqui hoje, então eu acho que vale a pena, porque é o que nos interessa. É Jundiaí que foi passado aí, né? Bom, tirando isso, eu queria falar que no começo de fevereiro, reportar a você que nos foi entregue um ofício com os resultados da gestão dos 2 primeiros anos, né? Então, sobre a situação fiscal do município, o ofício explica que em 2018 houve uma frustração de receita de mais de 88 milhões, referente à queda do valor do ICMS, o ISS-QN e o FPM. Contudo, houve um crescimento nominal de receitas de 100 milhões. Primeira pergunta que eu faço é de onde vieram essas receitas? Seria possível que tenha sido dos ajustes do Código Tributário, aprovado naquela sessão extraordinária após a votação da tumultuada Escola Sem Partido, e também daquele decreto de cobrança de funcionamento para empresas sem sede própria? Essa é a pergunta que eu faço. Eu explico o porquê da pergunta. Para o município, foi uma forma inteligente de equalizar a frustração de receita e conseguir manter a máquina pública funcionando. Mas para o munícipe, para o pequeno empresário, essa percepção não foi tão boa assim. São mais taxas e impostos pagos pelo oferecimento dos mesmos serviços? Então, como essas pessoas enxergarão o benefício por trás dessas taxas? Essa é a pergunta, mais uma pergunta que nos normalmente perguntam, nos questionam sobre taxas. Então, isso aí eu gostaria que você explicasse com calma. E sobre o índice de médio de eficácia, foi descrito nesse relatório uma tabela onde o índice médio de eficácia dos programas de governo, né? No Pacto pela Saúde, por exemplo, afirmaram que há 87,81 de eficácia. Eu gostaria de saber como é calculado esse percentual.
É uma análise puramente quantitativa das ações realizadas ou é também qualitativa? Porque, sim, embora a cidade de Jundiaí ofereça um excelente atendimento de saúde, muito melhor que de toda a região, há gargalos reais, como as UBS de Jundiaí Mirim, o Jardim do Lago, o Parque Centenário, que funcionam em locais insalubres. O PA da Ponte, igualmente, em estado insalubre. E, como eu já lhe falei, já reportei para você alguma vez também, a fila da cirurgia cardíaca, que nós estamos tentando equacionar isso lá com o Tiago, para fazer um mutirão, mas existem pendências de consultas com neurologia, ortopedia, 2.000 pessoas aguardando consulta com reumatologista. Então, não quero descaracterizar o que foi alcançado de forma alguma, mas há 87% de eficácia, sendo que ainda há pontos que precisam ser analisados com cuidado. Queria saber se você concorda com isso. E é importante ressaltar que a questão não é criticar, mas sim fazer uma análise mais pontual. Afinal, quando falamos que é uma eficácia tão alta, parece que tudo está equalizado e não é bem assim, né? A gente gostaria que essa visão. E a última pergunta é com relação ao IPREJUM, que agora a gente está na diretoria da COSAP. Isso que eu ia lhe perguntar, você já afiançou, né? Eu acho que a revisão da Previdência, mesmo a Previdência privada, em termos de município, tem que ser vista. Eu gostaria também de perguntar, apesar de eu conversar muito com o João, essa dívida, a relação, se a Prefeitura está fazendo aporte, você já respondeu, mas para poder manter o IPREJUM, o atuarial do IPREJUM me preocupa muito também. E qual é a visão que você tem de como poder conseguir vitórias para poder fazer a reforma previdenciária quando sobra, porque assim, a reforma é boa quando não pega no seu bolso, né? Então, muita gente vai reclamar. Então, eu gostaria qual vai ser a abordagem, como é a parceria IPREJUM, Prefeitura, nessas decisões tão importantes. Obrigado. Bom, vereador Gabó, começando pelas receitas. Edneia, pode voltar, por gentileza, no quadro das 5 principais receitas, por favor? Nós realmente, em 2018, tivemos uma frustração da arrecadação. Sabe, Ligabó, tem uma coisa que muitas vezes leva à confusão, né? Quando a gente mostra o que arrecadou em 2018, diante do que arrecadou em 2017, há um crescimento. Tá? Ainda que seja um crescimento basicamente por conta da inflação, mas há um crescimento, em termos de volume absoluto. Quando a gente olha para o orçamento de 2018, que eu coloco lá uma meta de 100 para arrecadar, eu não arrecadei esses 100, eu arrecadei só 95. Então, eu tenho uma frustração de 5 pontos percentuais, que basicamente corresponde a esses 88 milhões de reais a que você se refere. E os principais receitas que não responderam àquilo que a gente estabeleceu como meta, primeiro, o ICMS, naturalmente, em razão do nível de atividade econômica estar paralisado. O segundo, com relação ao ISS, que eu expliquei aqui que nós tínhamos uma previsão de arrecadar mais 40 milhões de reais, que, infelizmente, por uma decisão judicial, foi interrompido. E a terceira, com relação à questão dos tributos do próprio município. Em 2017, nós fizemos, sim, um ajuste no Código Tributário, e fizemos um ajuste que eu diria para você que ele é para produzir justiça fiscal. Ninguém gosta de pagar tributo no Brasil, é óbvio. Elevar o tributo quando tem crise, é óbvio que não é a melhor solução. Mas quebrar a cidade também e continuar com ela quebrada também não é a melhor solução. E nós precisamos ter responsabilidade nesse processo. O que nós fizemos? Alguns contribuintes, por exemplo, dizendo, olha, eu nunca paguei a taxa de alvará de funcionamento da minha empresa, porque nos anos anteriores eu pagava R$100 por ano. É verdade. A inscrição tributária prevista no Código Tributário, muitas vezes aquela empresa que não tinha, ela tinha a BITSE para ocupar o imóvel, porém ela não tinha a VCB, por exemplo, para regularizar, mas você fazia a inscrição tributária para ela poder ir trabalhando. Essas empresas, doutor Ligabó, elas pagavam R$100 por ano, só que o compromisso dessas empresas, a inscrição tributária, é um instituto da provisoriedade, ou seja, ele tem uma característica que, do mesmo jeito que você atribui, você pode caçar esse alvará. Por quê? Porque há um compromisso do contribuinte de regularizar a situação. E quando ele não faz, o que acontece? Você acaba
ficando, ao longo do tempo, com a inscrição tributária. Ocorre que, do lado daquela empresa que tinha uma inscrição tributária que não se regularizou, tinha uma empresa regularizada, com a BITSE, com a VCB, e que pagava um alvará de 14, 15 mil reais por ano, diante do tamanho da área construída dela. O que seria justo fazer com essa empresa que pagava só 100 reais, que também tinha área construída igual àquela que tem o alvará, que pagava os 14 mil? Que ela pague, veja, ela pode continuar na provisoriedade da sua regularização, mas que ela pague a taxa de alvará igual ao que o outro paga. Foi isso que nós fizemos. Isso é justiça fiscal. E, para as áreas acima de 500 metros, essa sim, Jundiaí realmente cobrava e cobra um valor bastante ínfimo daquelas que são as empresas com maior potencial, naturalmente, de prestação de serviço, inclusive, né? E nós fizemos uma elevação, mas em 2018, inclusive, os senhores já aprovaram uma redução de 20% daquele total, porque nós fizemos um ajuste fiscal naquele momento. E nós avisamos aqui que nós estávamos fazendo um ajuste fiscal. Infelizmente, a pauta foi deturpada por um tema lateral, na minha opinião, que não acrescenta uma vírgula na vida das pessoas, porém, o tema principal ficou em apartado. E depois, quando as pessoas olham e falam, poxa, o que é isso? Isso foi votado aqui, isso foi aprovado aqui. Então, nós precisamos ter a responsabilidade de encaminhar projetos que respondam àquilo que são as demandas da população. Nós fizemos um ajuste, nós estamos falando de um universo de 12, 13 mil contribuintes que estavam inscritos com seus alvarás de funcionamento aqui para Jundiaí. Nós estamos falando de alguma coisa em torno de 1.000, 1.200 contribuintes que tiveram alguma elevação, aqueles que são áreas maiores de 500 metros quadrados. E agora teve uma redução de 20%, ou seja, se você pegar o valor que era pago antes e o valor que é pago hoje, ele teve um acréscimo basicamente de 30%. Então, não é um ajuste grosso, não é um ajuste que compromete. É óbvio, de novo, nós estamos num país que, infelizmente, a carga tributária, principalmente em razão do que o governo federal impõe, que é o município, Ligabó, na divisão aqui de quem gera mais imposto, 65% dos impostos são gerados pelo governo federal, 25% pelo estadual e só 5% pelo município. Agora, na hora da redistribuição é que é o grande problema. Fica-se com a maior fatia no governo federal, um pouco no governo estadual e muito pouco no governo municipal. E aqui é que estão todas as respostas para os problemas das pessoas. E se você não cuida para fazer um ajuste aqui das suas contas, ninguém fará por você. E eu vou entrar no tema da Previdência, que você muito bem tocou aqui, que é outra bomba relógio que está sendo tirada do colo de agora e pondo no colo daqui a pouco. Não está se resolvendo o problema. Está só tirando a bomba relógio, desarmando por tempo determinado para explodir mais à frente. E aí, aquele que estiver mais à frente pode ter uma surpresa grata e não conseguir puxar a molinha ali, enfim, do detonador. Com relação às metas aí que você mencionou, você pegou o ofício da apresentação da situação fiscal e da execução do plano de governo. Essa é uma média ponderada dos 4 anos, porque essa meta, né, nosso time de planejamento, Fernando Polo, criou uma métrica para a gente poder olhar, que o PPA vai de 18 a 21. A cada ano, você tem, em tese, um pedaço da execução daquilo que é a meta dos 4 anos. E aí, a cada ano, a gente faz uma avaliação da eficácia daquela unidade com relação à meta estabelecida. Então, cada unidade de gestão tem seus programas e as ações que estão previstas com recurso no orçamento para executar de acordo com as metas que foram estabelecidas no PPA. Esse índice de eficácia é isso, Ligabó. Ele não é uma avaliação qualitativa, ele é uma avaliação exclusivamente quantitativa. Ou seja, significa que a área de saúde tem sido efetiva no exercício do gasto público de acordo com as metas que lá estão estabelecidas. É óbvio que tem, setorialmente, a avaliação qualitativa de cada um dos programas, tá? Que em breve a gente vai estar soltando. Porque não adianta mais só a gente também vir aqui, e até porque é muito chato, vamos falar a verdade. Por que é chato fazer audiência pública e não tem ninguém, ou com pouquíssimas pessoas presentes aqui? Porque ninguém quer saber de números. As pessoas querem saber o seguinte: onde é que aquele número foi colocado? Onde é que aquele recurso foi implantado? O que melhorou na saúde, o que melhorou na educação? Tanto é que, se você pegar o guia que Finanças montou agora, o guia que a gente fez para mostrar um pouco
quais são os recursos que arrecada e para onde eles vão, ele está muito mais didático do que a audiência pública que a gente faz aqui. Estava falando para o Márcio agora há pouco. Márcio, servidor, quanto tempo, Márcio? 30 anos. 32 anos. Já falei para ele, Márcio, nós precisamos mudar, inclusive, o formato da audiência pública. Talvez o formato seja aquele que está lá no caderno, no guia de finanças, e não nesse modo aqui. Esse é o modo técnico, contábil, o modo para o Tribunal de Contas entender que a gente está cumprindo a obrigação, mas o modo para a população é responder aquilo que ela precisa. E talvez aquela demanda seja mais interessante. Mas, enfim, só para a gente passar, então, a questão da fila. Você tem razão, a gente não consegue resolver todos os problemas, mas também nem por isso a gente pode pisar no acelerador do gasto público, supostamente para responder que está resolvendo, e na prática não está resolvendo, porque se gastar mais significasse resolver o problema, o São Vicente não tinha 260 milhões de dívida quando nós chegamos. Até porque gastou-se muito mais. Se você vê o que era repassado para o São Vicente no convênio 15, que era o primeiro convênio, depois no convênio 33, você pode ver, os valores aumentaram. No entanto, o hospital aumentou sua dívida, o que significa o quê? Prestava um serviço que estava desequilibrado do ponto de vista econômico. Agora a gente está retomando a ordem. E aí isso é que gera sustentabilidade. Liga, bom, não há como o Brasil evoluir, não há chance da gente evoluir se o nosso planejamento não tiver sustentabilidade. Se o que a gente vier aqui falar, porque vai arrecadar, e o que vai gastar, destinar para aquele gasto efetivo. E isso tem que ter sustentabilidade no tempo. Porque não adianta fazer um plano onde no primeiro ano você tem, no segundo ano você tem 80%, no terceiro 50%, no quarto você já não tem. Principalmente para as despesas de caráter continuado, que é aquilo, minha preocupação que eu externei aqui, todas as despesas que são acrescidas para o gasto corrente, que não tem a sustentação da receita, por exemplo, a criação do subsídio para o transporte público. Eu sempre ressalto isto aqui, é importante. E essa casa votou unanimemente pela aprovação do subsídio. Eu também seria favorável. No entanto, eu faria uma pergunta básica. De onde virão as receitas para financiar essa nova despesa que não estava prevista no plurianual? Até hoje eu fico respondendo a ela como suplementando o orçamento. Por quê? Não foi criada a fonte de arrecadação específica para financiar essa despesa. São 2 milhões por mês, 24 milhões por ano. Não há transporte no mundo que seja eficiente que não tenha subsídio do governo. Não há. Podem checar na Inglaterra, na Alemanha, ou seja, onde funciona. E o Brasil, recentemente, veio entrando nessa parada, mas, na minha opinião, de maneira errada. Porque, na medida em que você pega um concessionário de serviço e você troca a eficiência pelo subsídio, o que vai acontecer? Então, senhores, nós precisamos ter responsabilidade. É isso que a gente pede, sempre. Não só fiscal, mas para onde vão os recursos. Então, nós estamos trabalhando agora para criar sustentabilidade nessa programação, porque o prefeito Luiz Fernando firmou um compromisso. Eu não vou mexer naturalmente no subsídio, fizemos o ajuste de tarifa, porque se você não faz, o subsídio explode, mas os custos das empresas, elas também mudam. Sobe o combustível, sobe o salário do motorista, sobe o custo do pneu, sobe o custo do ônibus. O que acontece, naturalmente, que tem um impacto. E quem paga a conta hoje? Quem anda de ônibus e quem não anda. Por quê? Porque tem subsídio. Então, é uma equação que nós precisamos aqui revelar para as pessoas como funciona, e nós precisamos ter a responsabilidade de dizer, isso é bom? Se isso é bom, a gente mantém. Se isso não é bom, nós precisamos entender que isso, por exemplo, drena recursos que poderiam estar sendo utilizados para a modernização da malha viária. Então, nós precisamos fazer claramente as nossas escolhas. As nossas escolhas são, hoje, muito claras. O prefeito foi muito claro quando chegou e estabeleceu suas prioridades. Educação, com a escola inovadora. Saúde, com os programas Clínica da Família, Nova UBS, Posso Ajudar e Guardião da Saúde. Transporte, que ainda tem crítica, mas melhorou muito o sistema do ponto de vista do que ele representa de infraestrutura. Precisa melhorar muito mais ainda? É óbvio que sim. Aliás, transporte é melhoria contínua.
contínua. E nós estamos cobrando essa melhoria contínua. Só para vocês terem uma noção, Curitiba comemorou 52 novos ônibus que foram trocados numa frota de 1.809 ônibus. 52 ônibus novos, iguais aos nossos, inclusive. Nós temos uma frota de 304 ônibus e trocamos 50 ônibus. 50 ônibus. Isso vai fazer diferença daqui a pouco, porque agora todos eles já estão no sistema e, naturalmente, com revisões de linha e com adequações, deve melhorar muito o serviço prestado para o nosso usuário. Eu pedi para o presidente Fawaz esses dias, dar a comunicação aqui para os senhores, de 2 aplicativos que são possíveis dos nossos cidadãos, do nosso usuário de transporte público, programar sua viagem, inclusive acompanhar pelo GPS. Todos os ônibus nossos hoje têm GPS, Ligabó, que foram tirados na administração anterior. Só não entendi por quê. Só não entendi por quê, que é necessário para a gente poder monitorar o trajeto, o itinerário do ônibus e permitir com que o cidadão, inclusive, programe sua viagem e acompanhe onde está o transporte público. Nós recolocamos em todos. Até porque nós temos uma central de monitoramento lá no SECAP, no terminal SECAP, quem quiser pode visitar. Aquele sistema de GPS, o Citamob, que vocês receberam aqui, a grande maioria das pessoas nem sabe que ele existe. É óbvio que a gente também tem aqui algumas dificuldades de divulgação, que isso talvez está sendo feita uma campanha, que nós estamos preparando alguma coisa nesse sentido agora, porque isso ajuda as pessoas a dirimir o seu trajeto, o horário, o melhor trajeto, inclusive, e tem um outro aplicativo que as pessoas, isso tudo grátis. Todas as pessoas têm celular hoje. É só você olhar dentro do ônibus, a grande maioria das pessoas, quando entra no ônibus, ao invés de conversar com o passageiro que está do lado, sabe o que eles estão fazendo? Manuseando o celular, lendo mensagem, vendo a sua vida, a sua agenda, o seu destino. Por que não utilizar para fazer a programação da sua viagem, uma vez que isso está disponível? Aliás, nós fizemos mais um serviço agora. Aquele passageiro que se cadastrou para poder receber as mensagens da prefeitura, vai receber as mensagens de ônibus quebrado e também de trânsito, para ele escolher as melhores alternativas, inclusive quando tiver algum problema. Veja, tem os painéis. Não, pois é, mas veja, você tem acesso total e restrito hoje a todas essas informações. Está faltando, talvez, a gente melhorar a comunicação e, naturalmente, Ligabó, nós estamos fazendo aqui um debate antes de começar essa sessão. Hoje as redes sociais estão provocando um desserviço ao Brasil. Ao invés de fazer um serviço, elas estão provocando um desserviço, porque quem está lá do outro lado não tem responsabilidade com o serviço público. Toda vez que nós vamos fazer qualquer tipo de anúncio, fazer qualquer tipo de pronunciamento com relação ao serviço público, ele tem que ser feito com responsabilidade, porque é óbvio aquele que cuida do serviço público, ele vai ser responsabilizado por aquilo que ele está dizendo. Agora, a grande maioria não. Principalmente aqueles que querem fazer oposição exclusivamente pela oposição. E aí cria um ambiente desfavorável que, na verdade, afeta, sabe quem, Ligabó? Sempre os mais pobres. Sempre o menos favorecido. Porque o serviço público não é feito para o rico. O rico não precisa de serviço público, não precisa de escola pública, ele não precisa de unidade básica de saúde. Ele tem plano de saúde, o filho dele está na escola paga, ele não anda de transporte público. Então, nós precisamos ter claro que os serviços públicos que nós estamos fazendo aqui, e eu desafio a buscar em qualquer cidade brasileira serviços públicos da qualidade que estão sendo feitos aqui em Jundiaí. Em quantidade e em qualidade. Que custa? Você sabe bem, você trabalha no São Vicente há muito tempo, você está vereador, mas você é médico desde a nascença, acho, né, Ligabó? Enfim, você sabe que o Hospital São Vicente não custa menos que 200 milhões por ano. 200 milhões, senhores, é um pouquinho menos que o orçamento total de Itupeva tem para cuidar da cidade inteira. É o orçamento de Várzea Paulista, que representa, inclusive, dentro dos 40% que usa o nosso hospital, metade dos 40%. As nossas escolas e creches da região lindeira lá com Várzea Paulista, de Voturucaia, outro dia um ouvinte na Rádio Cidade, o prefeito tinha dado uma entrevista, um ouvinte ligou, parabenizando o prefeito pela escola inovadora daquela região, que era muito boa, que ele estava muito feliz e que ele morava em Várzea. Ele foi sincero.
o Novo Horizonte. Vocês imaginam que a nossa clínica da família, não a UPA tem obrigação, porque é urgência e emergência, é porta aberta. Mas a clínica da família que está instalada junto, vocês imaginam que não tem nenhum paciente de Itupeva lá? Está aqui o vereador Romildo, que é da região. Custa 4 milhões por ano, doutor Ligabó. Mais os 16 da clínica da UPA, 20 milhões por ano. Que nós conseguimos incluir no orçamento de 2018, que não tinha previsão. Uma coisa é fazer o prédio e entregar o prédio esqueleto. Outra coisa é dotar o prédio dos equipamentos profissionais e prestar o serviço continuado. Esse é o desafio. E tem mais 3 aí para a gente dar conta ainda. E nós estamos planejando dar conta de todas elas, não como UPA. Até porque quem fez o planejamento, hoje em dia não precisa de 4 UPAs. Qualquer imbecil faria um planejamento melhor que esse. Mas, enfim, eu acho que o nível de imbecilidade era tão grande que passou da conta. Mas vamos lá, nós vamos dar resposta para todas elas no tempo certo. Só não vamos poder dar resposta quando não tem o recurso para poder entregar. Porque custa. Custa. Ir lá acabar os prédios seria fácil. Agora, dotar os prédios de infraestrutura para funcionar o tempo todo e prestar serviço para a população, esse é o custo que nos pega aqui na nossa discussão. É isso que nós precisamos estar preparados para fazer essa discussão. De onde virão os recursos para sustentar esse programa continuado? Pulando aqui de assunto, já que a saúde é um tema apaixonante, e ela merece essa paixão, porque aqui nós estamos fazendo serviço de qualidade, e que muitas vezes, um caso no meio de milhares de casos, 25 mil cirurgias, 25 mil atendimentos no São Vicente, 7 mil cirurgias de grande porte. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Nós levamos esses dias para o secretário de Estado da Saúde, os dados, até falei com você, Ligabó, a respeito daquela nossa dúvida, acho que vai ser resolvida, até porque não tem sentido não resolver. O secretário ficou abismado com o tamanho do hospital. E nós somos um hospital referência para toda a região. E nós não temos o Santa Casa Sustentável, nós somos hospital estratégico. Estruturante, desculpa. Nós atendemos a toda a região, mas nós não temos o benefício da contrapartida financeira, mas atendemos todos os pacientes da CROSS, vaga zero, ou seja, entrou no São Vicente, recebe o tratamento. Só que tudo tem custo. Aliás, o prefeito está empreendendo agora, em parceria com a iniciativa privada, uma recuperação dos 72 quartos do hospital. Nós vamos fazer um projeto lá para deixar o hospital bonito, porque não basta ele ser eficiente em termos de serviço, que ele é. Esses dias eu recebi, chovendo dentro, até porque, veja, o hospital tem mais de 100 anos, aquela estrutura não é adequada, aquele prédio não é adequado. E pior fica quando a administração anterior ainda gasta dinheiro para arrumar lá e está quebrado o negócio que arrumou. Quer dizer, isso é esquisito, mas, enfim, nós vamos dar a solução definitiva para esses problemas. Nós estamos cuidando disso. Mas nós estamos buscando parceria com a iniciativa privada. E nós queremos que o ambiente também fique tão bom quanto é o serviço. Agora, nós não temos dinheiro público para fazer isso agora. Nós vamos buscar parceria com a iniciativa privada e já temos pelo menos 6 quartos já vendidos sem lançar o programa ainda. E isso é bom. Isso vai ajudar. Enfim, nós precisamos ser criativos também. Não é só ficar sentado esperando vir a arrecadação para a gente poder dar resposta para as pessoas. Pulando de assunto para a Previdência, que não é menos importante do que a saúde. Veja, a reforma da Previdência proposta pelo ministro Paulo Guedes, pelo governo federal, traz no seu bojo a reforma também da Previdência do regime próprio dos servidores. E ele propõe a elevação da alíquota. Hoje, Jundiaí, a alíquota do servidor é 11% e a alíquota do poder público é 11%. Ocorre que nós pagamos já um déficit técnico, e aí eu vou explicar um pouco, porque talvez as pessoas que nos acompanhem não saibam o que é. É 8,8%, Márcio, hoje? De mais 8,8%, além dos 11%. Então, Jundiaí não recolhe 11%, Jundiaí já contribui com quase 20%. Nós estamos falando de um dinheiro extremamente significativo. E déficit técnico é simplesmente assim, todo mundo que está no sistema, os servidores ativos, pagam, contribuem para que um dia ele possa sair e financie todos aqueles que vão receber aposentadoria, pensão, enfim. A diferença do que entra e do que sai é o chamado déficit técnico, de maneira bastante simplificada.
E esse déficit técnico, ele é arcado pelo município. Ocorre que, esses 20 anos que eu me referi há pouco, se a gente continuar crescendo o déficit técnico, não tem mais espaço para a gente fazer política pública. E aí, onde é que nós vamos ficar? Como nós vamos justificar? Então, veja a responsabilidade do governo anterior do PT, que arrebentou o Brasil, endividou o país, quebrou todos os recordes de tudo que é negativo, colocou o Brasil na pior posição de corrupção, de transparência, e arrebentou as contas públicas. E aí, quando o empresário fala, olha, mas eu não tenho nada a ver com o governo, ele quebra o país, que se dane, eu não dependo dele para viver. Errado, errado. Quem pensou assim se deu mal, porque hoje o país está parado e está sofrendo as consequências desse desmazelo lá de trás, exatamente pela falta de fiscalização. E agora nós temos que fazer a reforma da Previdência. Vai doer para todo mundo, não tem jeito. Vai doer para todos, para o regime próprio, o regime geral da Previdência. A grande maioria são coitados, veja, ganha R$1.000. A maior parte do regime geral da Previdência não recebe mais que R$1.000, quando o limite é próximo de, acho que são 6.000, mas 5.900 e pouco, né? Uma coisa por aí, enfim. Quem recebe o total da contribuição da aposentadoria hoje? Pouquíssimos. Agora, quando você olha o regime próprio de Previdência, o rombo é significativo, quando envolve União, Estados e municípios. Quando você pega o regime dos militares, que não tem um regime, mas que tem um déficit, porque tem um sistema de aposentadoria diferente, mas tem, que também contribui para esse déficit. O ano passado, o déficit geral dos 3 regimes foi de 295 bilhões de reais. Para vocês terem uma ideia, o orçamento do Estado de São Paulo, que é o primeiro do país, é de 234 bilhões de reais. Veja o tamanho do rombo da Previdência. Você acha que o Brasil tem futuro se não fizer reforma? Não tem. Então, deixou ir muito para frente. A irresponsabilidade daquele governo deixou chegar muito adiante. Muito adiante. E agora, todos vão pagar a conta. Todos vão pagar o preço. E se a gente não fizer reforma, não tem amanhã. Vamos ser sinceros. Se foi quase 300 bilhões em 2018, imagine quanto vai ser em 2019 e 2020. O ano passado, Ligabó, as contas públicas do governo federal gastaram com Previdência 72% da receita corrente e gastou com saúde e educação 58%. Ou seja, a política pública que favorece o mais pobre, as pessoas, está ficando para trás. E o financiamento da Previdência está arrebentando o país. Não tem como não consertar. Se não consertar, não tem um amanhã. É muito claro para mim isso. Daí a necessidade. Nós temos feito discussões aqui com o IPREJUM, o João tem sentado junto com a gente, essas decisões sempre são conjuntas, no sentido da gente achar saídas aqui para o município. Esse déficit técnico pode continuar crescendo nesse ano. Todos os anos, esse ano, por exemplo, eu vou ter que gastar 7 milhões a mais do que o ano anterior. E o ano que vem, mais 7. E o outro, mais 7. Mais 7. Que se não precisasse, nós poderíamos estar modernizando alguma infraestrutura da cidade. Pavimentando a Rua 8, Romildo, que deve ficar uns 10, 12 milhões de reais. Então, assim, nós precisamos fazer essa discussão, podemos fugir dela. A exemplo do que Palhares veio aqui com o time dele ontem explicar a projeção da nova represa para 2030. Veja, nós temos um planejamento da cidade que é muito mais longo do que só aquele que a gente enxerga aqui no nosso horizonte. Como é que você planeja fazer investimentos em água, em saneamento? Veja, hoje nós temos o que temos, porque começou lá atrás, na década de 80. Na década de 80, 1983, começou a despoluição do Rio Jundiaí. Hoje o Rio é classe 2, inclusive, vai ajudar as cidades que ficam, né, Jusante, Salto, Indaiatuba, enfim, que não tem água. Essa água do Rio Jundiaí vai servir para abastecer aquelas cidades lá. Agora, se não tivesse começado lá atrás, na década de 80, não teríamos isso hoje. Então, se nós quisermos pensar no futuro, sabe o que as pessoas pensam erroneamente?
Ligabó. As pessoas olham e falam, mas passou uma crise agora, vocês não tiveram problema porque tem água. Uma coisa é uma situação de normalidade. Outra coisa é se tiver uma seca severa, ou se tiver 10 secas severas como aquela, como é que você se vira? Então, é necessário que você continue fazendo investimentos estruturantes, pensando 30 anos à frente. Sempre. Se você não fizer isso, a cidade lá na frente, os filhos de vocês que são mais jovens, os netos, vão ficar no prejuízo. E aí eles vão olhar para os governos que antecederam e vão perguntar, quem é que não aprovou isso? Quem é que deixou de fazer o que tinha que ser feito? Então, nós precisamos ter a responsabilidade de olhar para o presente e também imaginar qual é o melhor futuro para a nossa cidade. E, para fechar aqui, eu só queria fazer mais uma observação, que eu fiz aqui um comentário com relação à questão, frisei diversas vezes, com relação à nossa capacidade de investimento. E eu prometo encerrar aqui, até porque eu me comprometi que seria breve. Nós não temos hoje capacidade de investir, a não ser por meio de captação de operações de crédito. E nós estamos trabalhando muito fortemente em operações de crédito que evidenciam, eu só falei 3 naquela hora, esqueci da segurança, que também é o 4º ponto, onde o prefeito decidiu colocar força de investimento para a gente poder melhorar o serviço para o cidadão. Nós estamos há 2 anos atrás do Ministério da Cidade, agora mudou de nome, é o Ministério do Desenvolvimento Regional, só não mudou ainda o jeito, modus operandi de operar, né? E, infelizmente, de tentar trazer, Cristiano, os 106 milhões do BRT. Eu tive com o secretário nacional de mobilidade, junto com o Silvestre, em janeiro agora, deve ser a 4ª ou 5ª vez que nós nos reunimos já, e eu até desabafei com ele, falei, secretário, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Em 2014, quando o projeto foi contratado, ele comprava 100, ou comprava 80, até porque o projeto era de 2012. Ou seja, do que estava sendo proposto, a gente conseguia resolver 80% daquela solução. Em 2017, se tivesse saído, talvez a gente já resolvesse 60%. E hoje, em 2019, eu falo para ele, secretário, qual é a nossa expectativa? Nós vamos liberar um dinheiro que hoje provavelmente não vai resolver, talvez metade do que se resolvia lá atrás. Porque as coisas mudam, o sistema evolui, a dinâmica da mobilidade evolui. Tanto é que nós tivemos que fazer ajuste, estamos fazendo ajuste para poder pleitear esses 106 milhões. Não fazer uma obra de arte em 4 quilômetros, que estava previsto pelo governo anterior. Mais uma utopia. Enfim, então, isto tem custo. Nós dissemos para ele, secretário, o senhor tem que ser claro com a gente. Ou vocês vão liberar, ou vocês não vão liberar. Porque se liberar, nos ajude muito. Esse é o primeiro operação de crédito que está contratado, o pior é isso. Está contratado, o contrato assinado, nós só estamos tentando fazer o dinheiro chegar aqui na ponta. Porque se não tivesse havido aquela suspensão, em razão do Ministério Público, inclusive, ter impugnado o edital de licitação que foi feito, talvez o recurso já tivesse chegado. E aí tem um pedido que nós estamos fazendo na Caixa Econômica Federal, do Finisa. São 183 milhões de reais. Ele está vindo para cá para os senhores um projeto de lei, vocês vão lá analisar, tem obras espalhadas por toda a cidade, tem sistema de mobilidade, transporte, escolas, unidades de saúde, ou seja, investimentos que dizem respeito à melhoria das condições desses programas em saúde, educação, transporte e segurança. Só a última pergunta, não alugando vocês. Foi bandeira da campanha do Bolsonaro, e o Paulo Guedes encampou isso, a rediscussão imediata do Pacto Federativo. Você acha que isso tem a médio, porque isso aí já resolveria muito o nosso problema? Você acha que tem possibilidade de... Bom, só para concluir aqui, eu já vou para o Pacto Federativo, que eu fiz parte de uma reunião onde eu posso reportar para você o que eu ouvi lá, né? Enfim, então, tem o Finisa, são 174, desculpa, falei 184, são 164 milhões de obras de infraestrutura, né? Ciclovia, tem escolas, tem o término, por exemplo, do centro da Sala Glória Rocha, que foi começado e a obra ficou parada, precisa terminar. Enfim, tem o acabamento dos prédios onde vão ser instalados serviços novos, que seriam as UPAs que não serão mais, mas serão equipamentos de saúde, ou seja,
tudo isso está previsto lá. Tem a Rua 8, lá no Novo Horizonte, que é de extrema importância para aquela região, e por aí vai. Tá? E mais 10 milhões em veículos, equipamentos, viaturas, para o trânsito, para a Guarda Municipal, ou seja, para fortalecer a prestação de serviço. Tudo bem. E tem mais 30 milhões que nós estamos pactuando com o BNDES, um pacote exclusivamente para a segurança pública. Aliás, Jundiaí foi eleita, o BNDES tem lá os pleitos de segurança, de financiamento para a segurança, e Jundiaí, com mais 7 cidades, foram eleitas os melhores projetos, e o banco sinalizou que pretende financiar esses projetos. O banco está vindo para Jundiaí. De São Paulo são só 3, é São Paulo, São Bernardo e Jundiaí. O banco está vindo para Jundiaí, os técnicos do banco, de 11 a 15 de março agora, para fazer uma vistoria na cidade e para olhar aquilo que a gente propôs como projeto. Ele vai fazer uma reunião com todas as 8 cidades, no dia 21 e 22 de março. Em abril, a gente protocola o pedido oficialmente, porque nós fizemos uma carta-consulta até então. E em junho, se tudo correr bem, isso deve estar sendo autorizado. Ou seja, nós estamos buscando as alternativas que são importantes para aquilo que são as políticas priorizadas pelo governo. Encerro aqui só dizendo que a nossa necessidade de investimento hoje, ela só é atendida se a gente conseguir aprovar as operações de crédito correspondentes. E, para finalizar, Liga Boa, participei, no finalzinho do ano agora, de uma reunião das principais cidades que arrecadam ISS no estado de São Paulo, e nós estávamos, inclusive, com a cidade de São Paulo, que é a maior arrecadadora, naturalmente, e estava se discutindo na proposta de reforma tributária, que o governo Bolsonaro está propondo que a gente faça a reforma tributária, mas o Pacto Federativo está ficando meio que de lado. E nós não aceitamos fazer a reforma tributária só pela reforma tributária. Tanto é que uma das propostas da reforma tributária que se quer aprovar é trocar, eles querem criar um imposto de valor agregado federal, um estadual, e aí, no âmbito do município, nós continuaríamos cobrando IPTU. O ISS iria para o valor agregado federal. Em troca, eles dariam o IPVA para o município. Hoje a gente arrecada 50 milhões 60 de IPVA, e é isso? IPVA? 87 milhões de IPVA, e arrecada 270 milhões de ISS. Olha que bacana, que troca justa. Então, nós dissemos o seguinte, nós mostramos, inclusive, que de 2000 para cá, quando foi editada a Emenda Constitucional 29, que atribuiu os percentuais de gastos para a saúde obrigatórios, 12% para os estados, 15% para os municípios e nada para a União. Né? Aí começa a diferença. Que nós toparíamos fazer a discussão. Nós mostramos, inclusive, que a União saiu do financiamento da saúde. E quem assumiu o financiamento da saúde? Os municípios. E a União ficou com a receita. Criou contribuições, inclusive, que não repartiu com os municípios. Então, nós dissemos, olha, não tem problema nenhum, pode incorporar o ISS, desde que vocês fiquem com a saúde. Que vocês assumam a responsabilidade de financiar a saúde. Então, o Pacto Federativo tem que ser essa discussão, tem que ser a redistribuição daquilo que é justo. O cidadão mora na cidade, ele não mora no Estado, ele não mora na União, ele mora aqui. E é aqui que ele cobra o político mais próximo, que são os senhores, que é o prefeito. E que, naturalmente, gera uma perspectiva, porque, assim, pergunta para o cidadão se ele vai no São Vicente, se ele sabe que só 20% do recurso lá vem do Ministério da Saúde, que os outros 80% quem está pondo é o município. Dá para fazer 2 portas? Falar, ó, se você é adepto do governo federal, entre na porta 1. Se você é adepto do município, entre na porta 2. Não dá, Liga Boa, não dá para a gente fazer isso com o nosso cidadão. Nós precisamos ser claros com ele, nós precisamos fazer o serviço funcionar e entregar serviço de qualidade. Paga-se muito imposto e o retorno é baixo. Aqui em Jundiaí, volta a dizer, é diferente da média do Brasil. Está muito adiante, está muito à frente de qualquer cidade do mesmo padrão. Agora, naturalmente que tem que evoluir, porque tem problemas também que precisam ser enfrentados. Mas, enfim, essa é a discussão que nós temos por hora. Acho que tomou conta agora a discussão do pacto, da reforma da Previdência, né? Tomou conta, inclusive, da agenda, acho que é ela que vai vigorar por esse período, mas nós estamos atentos a essa discussão, que ela é muito importante para os municípios brasileiros. 86% dos municípios brasileiros estão insolventes, 86%, dado da Firjan, que faz uma avaliação do ranking fiscal dos municípios. Significa dizer que o cara não tem despesa, ele não tem receita suficiente para financiar a despesa, mas tem prefeitura,
secretarias, funcionários, todas as despesas fixas para pagar. Só não tem dinheiro para financiar. José Muito Antônio obrigado. Kalimoski, eu tenho uma pergunta. Pode ser, presidente? Duas, né, Márcio Pentecostes? Não sei se eu interrompi o vereador Legabó. Itupeva está em 10º lugar, né? Que eu acho assim que o Firjan coloca em 2018 a Itupeva em 10º lugar, Itatiba fica em 9º lugar e Jundiaí fica em 12º lugar. Agora, quando você pega cidades acima de 300 mil habitantes, que é Jundiaí é em primeiro lugar. É simples. É isso. José Obrigado, Antônio, Legabó. essa somatória é 184 milhões. 184 milhões é um empréstimo, esse valor? 174. 174. 164 de obras e 10 milhões de equipamentos. É um empréstimo. E tem um planejamento, os juros? Juros previstos de 4,9% mais TR. E quantos anos para pagar? Não tem. 10? 10 anos? Acho que sim. Acho que são 2 de carência. Não me lembro agora, Gustavo, de cabeça, mas acho que é isso. E o projeto de segurança é 30 milhões? Mesma coisa, 30 milhões. Só que o BNDES tem taxas melhores. Né? Então, tem mais alguma coisa? Tem do BRT, que vocês estão tentando? O BRT já está contratado, né? Ou seja, o contrato já foi assinado em 2014, nós só estamos tentando fazer com que o dinheiro vá para a finalidade estabelecida, né? Ou seja, da efetividade para o gasto público. Isso é tristeza, né, do Brasil. Ter 106 milhões à disposição do município, está lá, você entra na Secretaria de Tesouro Nacional, está lá, contratado. Aí você fala, bom, vamos ver as obras, então, que os 106 milhões estão fazendo. Nenhuma, porque o dinheiro não chegou aqui. E na educação, José Antônio, eu vi rumores aí na cidade que terá que economizar 20 milhões, procede essa informação? Procede. É o seguinte, o que nós temos aqui? Parte dos recursos que financiam a educação veio do Fundeb, que vocês viram ali, que é a 4ª maior receita. O Fundeb, Gustavo, ele é formado em razão do valor, da quantidade de alunos, é feito o censo escolar, e em cima do censo escolar, o Ministério da Educação estabelece qual é o valor a ser repassado para aquele município. Né? E Jundiaí vinha recebendo repasses regulares até 2018, quando nós, infelizmente, descobrimos que o censo escolar de Jundiaí estava recheado com informações de creches particulares, né, que estavam vinculadas a escolas do município, portanto, aqueles alunos que estavam lá, a gente contava no censo para receber o valor do Fundeb, mas eles não são admitidos na lei. Nós informamos lá atrás, nós não, né, na verdade, o governo anterior informou lá atrás, que esses alunos faziam parte da rede municipal de ensino. Eles integram, sim, a rede municipal, no entanto, são 3 tipos só que o Ministério da Educação admite para ele financiar com recursos do Fundeb. São as creches filantrópicas, são creches, enfim, são 3 tipos que ele tem um nome próprio, eu não vou me lembrar dos 3 agora aqui. Márcio, se você puder me ajudar aí depois achando, enfim, mas as creches conveniadas não entram nesse financiamento. Ou seja, essas creches são recursos que você tem que bancar com recursos do Tesouro. Então, você não pode fazer uma... Veja, o agente público que fornece uma informação falsa para o censo é crime, Gustavo. E é óbvio que nós somos colhidos pela surpresa, e a decisão do ano passado, quando nós íamos informar o censo, a professora Vasti nos questionou, olha, o que nós fazemos? Qual é a informação que nós devemos prestar? É óbvio que nós fizemos a informação correta, a informação justa, e, naturalmente, diminuiu o número de alunos do censo de Jundiaí, sem efetivamente ter diminuído o número de alunos que você atende. No entanto, os recursos virão menor em 20 milhões de reais, pela irresponsabilidade de quem tomou essa decisão lá atrás. É isso. E é óbvio que esses 20 milhões de despesa na educação, e só para complementar, Gustavo, nós usamos o Fundeb 100% para pagar a despesa com o pessoal. O que significa que eu vou ter que substituir por Tesouro, ou seja, eu vou precisar fazer um ajuste no orçamento de 2019, no sentido de prover os recursos para não deixar, naturalmente, ter nenhum tipo de problema e não interromper nenhum dos programas de educação. Mas convivemos com os problemas que são gerados a partir, inclusive, de demandas que não fomos nós que criamos, mas tem, sim, um déficit de 20 milhões.
Agradecer, então, a vinda do nosso gestor, José Antônio Parimoski. Antes de encerrar, gostaria de fazer um relato aqui, cumprimentar o Fabiano, que ele é socorrista do Shopping Outlet, né? Ele faz um registro ao vereador Romildo, que diariamente ele atende acidentados de Itupeva, região, que vem tudo para cá. Então, ele gostaria de fazer esse relato que nós estamos aqui registrando, então, a pedido mais precisamente na UPA do Vetor Oeste. Então, nossa UPA não é nenhuma mãe, já é uma avó. É isso aí. É que não tem direito à fala, né? Tá, é porque a audiência... Mas fica registrado aqui, Fabiano. Depois, em off aqui, você pode conversar com o gestor. Mas antes de encerrar, gostaria de agradecer aqui a vinda do vereador Valdeci Vilar, Márcio, doutor Ligabó, Cristiano Lopes, presidente Gustavo, Romildo, ao Lucas, que está aqui também, funcionário da casa, a nossa diretora Adriana, do setor de finanças, a todos os presentes que estão nos acompanhando em casa, muito obrigado, e encerramos aqui esta audiência pública. Muito obrigado, um abraço a todos.